Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima do canal Ajuda Enem e vou falar para vocês agora sobre prismas, especificamente resolvendo questões desse conteúdo de geometria espacial. Vamos ao primeiro teste. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem e colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal. Vamos por partes. Prisma é aquele sólido que tem bases paralelas e congruentes. Quem dá nome ao prisma é a sua base. Então, a sua base é o trapézio. Então, aqui é a base do prisma. Lembra que o prisma ele tem que ter bases paralelas e congruentes. Se liga que o termo horizontal quer dizer que o prisma não está nessa posição que normalmente fica, é ou não? Que as bases são paralelas e congruentes. As bases paralelas ao plano horizontal. Ele diz que esse prisma, o silo, tem uma altura de 2 metros. 2 metros não é a altura do prisma. 2 metros é a altura do trapézio. 6 metros, ou 20 metros, 6 metros da largura de topo. Então aqui 6 metros. E 20 metros de comprimento. Esse 20 metros de comprimento é exatamente a chamada altura de quem? Do prisma. Essa é a altura do prisma. Porque a altura é a distância entre as bases que são paralelas e congruentes. Ele diz que para cada metro de altura do silo, para cada metro de altura do silo, a gente tem aqui, a largura tem meio metro a mais. Como você tem 2 metros, se você sabe que para cada 1 metro de largura, você tem meio metro a mais. Como são 2 metros, você vai ter meio pelos extremos, 1 metro a mais. Se é 1 metro a mais, significa dizer que essa base, essa largura do topo, essa base maior do trapézio, ela é 1 metro a mais que essa. Então, essa daqui mede 5. Agora, a gente pode calcular o nosso volume do prisma, que é o volume do silo. Lembra que o volume do prisma é o produto da área da base pela altura. Sendo que a área da base, não pode esquecer, é a área do trapézio. E a altura é a distância entre as bases. Continuando aqui, ó, essa área do trapézio, ela é base maior, não esquece, que é 6, mais base menor, que é 5, dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 2, vezes 20. Cancela. Nós vamos ter aqui 220 metros cúbicos. Mas se liga que ele falou que 1 tonelada, aqui é 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Se 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, se eu dividir 220 por 2, vamos ter 110 toneladas, cuja resposta questão, ele diz que um prisma reto tem como base um hexágono regular. Só revisando que quando temos um hexágono regular, é aquele polígono regular que pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros a partir do seu centro. Se esses 6 triângulos são equiláteros, lembra que a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ele disse que tem inscrito em uma circunferência de raio 2. Se a circunferência tem raio 2, significa dizer que o raio é 2. Como é um triângulo equilátero, o lado também vai ser 2. O lado do hexágono regular mede 2. Então, pode-se afirmar que o volume é qual? Lembra que um outro dado que ele falou é que a altura desse prisma é o dobro do lado da base. Então, nós temos um
prisma hexagonal regular de aresta da base 2, porque é o raio da circunferência, e aqui a altura é 4, porque é o dobro do lado da base do hexágono regular. Volume do prisma é a área da base pela altura. A área da base é a área do hexágono. E a altura a gente já sabe que é 4. Então vamos ter 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 4. Cancela. 4 com 4, desculpa. 6 vezes 4, vamos ter 24 raiz de 3 metros cúbicos, cuja resposta está. Terceira questão, 2 cubos de arestas que medem 2 centímetros são colados, de modo a formar um paralelepípedo. Esse paralelepípedo é seccionado por 2 planos que passam pelos pontos ADF e o outro BCF. Ele diz que vai passar pelos pontos médios aí, ó, das arestas. Então é claro que aqui é 1 e aqui é 1. Essa aresta é 2, essa aresta é 2, essa aresta é 2. Ele diz o seguinte: qual é o volume desse sólido? Esse sólido é um prisma e prisma tem bases paralelas e congruentes. Essa é a base. E a altura do prisma é exatamente a distância entre as bases. Você pode calcular que o volume do sólido é o volume do prisma, que é a área da base pela altura. A área da base é a área do triângulo, que é base, que é 2, vezes a altura desse triângulo, que é 4, dividido por 2. Base 2, a altura, que é 4, dividido por 2. E a altura do prisma é 2. Então, nós vamos ter 8 centímetros cúbicos. Um outro detalhe que você pode perceber é que se traçarmos uma perpendicular aqui a partir desse vértice, nós percebemos que esse volume todo é igual a esse volume todo, que é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, esses 4 volumes são iguais. Então, significa dizer que o volume correspondente a esse prisma é metade do volume dos 2 cubos. Então, de outra forma, poderíamos escrever que o volume do sólido, do prisma, é 2 vezes o volume do cubo dividido por 2. Mas o volume do cubo é a aresta ao cubo. 2 ao cubo, que daria 8 centímetros cúbicos, cuja resposta, ele diz que em volta de um paralelepípedo reto-retângulo mostrado na figura abaixo, será esticada uma corda do vértice A ao vértice E, passando pelos pontos B, C e D, destacados na figura. Qual o menor comprimento que a gente tem que ter? Para resolver esse problema, basta que a gente planifique a figura, porque na realidade queremos encontrar a menor distância na superfície desse sólido. Então, o paralelepípedo ele é formado por 6 retângulos. Esses retângulos que constituem as faces laterais estão representados aqui. Aqui está o ponto A. E o ponto E vai estar aqui, logo acima do ponto A. Então, quando queremos a menor distância entre 2 pontos, é só pegar a medida de um segmento de reta. Aqui seria o ponto B, aqui seria o ponto C, aqui seria o ponto D. Essa medida é 4, essa é 2, essa é 4 e essa é 2. E a altura é 5. Basta agora, para saber esta medida, aplicar o teorema de Pitágoras, que nós vamos ter um triângulo retângulo cuja hipotenusa é D, um cateto é 5 e o outro é 12. Então, D quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D quadrado é 25 mais 144. D quadrado é 169.
E a raiz quadrada de 169 é 13. Então, nós vamos ter aí medida 13 unidades de comprimento. Então, não esquece que para determinar a menor distância na superfície de um sólido, na quinta questão, temos um sólido foi construído removendo-se um cubo menor de um maior, como mostra a figura a seguir. A diferença entre as medidas das suas arestas é 4, ou seja, se chamarmos essa aresta do cubo maior de x e essa de A, eu tenho que x menos A vai medir 4. E a medida do volume do sólido é 208. O volume do sólido, sendo 208, significa dizer o seguinte, que o volume do sólido é o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. O volume do cubo, não podemos esquecer que é dado por aresta ao cubo. Então vai ser, nós vamos ter x ao cubo menos a ao cubo, isso é 208. Se isolarmos aqui, ó, o x, podemos escrever x como a mais 4. Joga esse a para cá, x é igual a mais 4. Então vamos ter a mais 4 ao cubo menos a ao cubo igual a 208. Aqui estamos diante de um produto notável. O produto notável é o seguinte: toda vez que tivermos o cubo da soma, vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos ter o seguinte: a ao cubo mais 3 vezes a quadrado vezes 4, mais 3 vezes a vezes 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo, que é 64, menos a ao cubo igual a 208. Dá para cancelar esse a ao cubo com esse a ao cubo. E vamos ter o seguinte, vamos dividir aqui, ó. Vamos ter 12a quadrado mais 16 vezes 3, 48a. E se de 208 nós retiramos 64, vamos ficar com o seguinte: 208 menos 64. 4 para 8 dá 4. E 6 para 20 dá 14. Vai dar 144. Quando eu jogar para aqui, vem menos 144 igual a zero. Posso dividir todo mundo por 12. Vamos ficar com a quadrado mais 4a menos 12 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau que, aplicando aí a fórmula de Bhaskara ou um processo do tipo soma e produto, encontramos como raízes menos 6 e 2. Menos 6 não convém. Não convém, visto que a soma é menos 4 e o produto é menos 12. Porque uma medida geométrica não pode estar associada a um número negativo. Então, chegamos à conclusão que A vale 2 e, no caso, que X vale 6. Mas ainda não é a resposta, porque ele quer saber a medida da área lateral. Um fato importante nessa questão é que, mesmo extraindo esse cubo menor, a área lateral ela não se altera. Por quê? Quando perdemos esse quadradinho aqui, ganhamos ele aqui. Quando perdemos esse quadradinho frontal, ganhamos ele aqui. E quando perdemos esse quadradinho aqui, superior, ganhamos ele aqui. Então, a área lateral não se alterou. Lembra que a área lateral são 4 quadrados, então é 4x quadrados. Porque a área do quadrado é lado ao quadrado. 4 vezes 6 ao quadrado é 4 vezes 36, que dá 144 centímetros quadrados, cuja resposta está na letra C.
B de bola.